Pode chegar, sério. Boa noite. Primeiramente, que Jesus nos abençoe e que possamos aí ter uma noite de reflexão e de estudo acerca do Evangelho e das obras da doutrina espírita. E perdão também pelo atraso, as obras não estavam no itinerário. O Evangelho está. É que eu falei. As obras não estavam no itinerário. Companheiros, o tema de hoje que a gente separou é caridade e segunda milha. E a gente separou um trecho do Evangelho, que é o capítulo 5, versículos especificamente que a gente separou, o 41. Se alguém forçar a caminhar com ele uma milha, vá com ele 2. Mas a gente pegou o capítulo inteiro, o trecho inteiro do Evangelho de Mateus, dos versículos 38 até o 42, para a gente refletir. Tá baixo? Tá baixo, pessoal. Então tá falando mais alto mesmo. Mas antes, pessoal, da gente falar da caridade da segunda milha, contar uma história. Uma história que se encontra num livro chamado Encontros e Desencontros, do Richard Simonetti, o capítulo 12. Essa história tem o seguinte título, tema da palestra Caridade Segunda Milha. A história se encontra no livro Encontros e Desencontros, do Richard Simonetti. Título: Uma Questão de Repasse. A história conta a história de um trabalhador chamado Abelardo. O Abelardo, ele tinha uma oficina de torno mecânico, um torneiro mecânico. E o Abelardo já estava em uma etapa da vida dele que ele já tinha uma situação econômica não abastada a ponto de deixar ele rico, mas uma situação financeira confortável a ponto de deixar ele sobreviver bem com a esposa dele. Dava a ele os 30 anos de trabalho com o torno mecânico, deram a ele a condição de ter uma vida tranquila com a esposa. Esse era o ponto. Mas, diz a história, contada pelo Richard Simonetti, que tocado pela caridade e aos clarins da doutrina espírita, ele resolveu tomar uma atitude diferente. Ele morava em um bairro de periferia da cidade, que não sabemos qual. E nessa cidade havia um problema tal qual existe em qualquer comunidade carente ou de periferia. Os jovens não tinham trabalho. Os jovens tinham dificuldade para encontrar um emprego. Os jovens tinham dificuldade de encontrar um encaminhamento na vida, o que, via de consequência, leva a outros resultados desagradáveis também no seio da comunidade. A falta de emprego, a falta de encaminhamento desses jovens. E ele, impulsionado pela caridade, pela doutrina espírita, resolveu ensinar, montar no quintal da oficina de torno mecânico dele uma espécie de uma escola profissionalizante para esses jovens. E assim foi. Ele montou uma sala e passou a ensinar os meninos, e os resultados iniciais, segundo nos conta a história, eram bons. Tudo ia bem, até um determinado ponto. Os alunos, para passar de uma determinada etapa do manuseio desse torno mecânico, precisavam de ensinos básicos de matemática. Básicos, sem os quais eles não poderiam dar prosseguimento ao aprendizado a contento, de acordo com o que era necessário para a utilização. E verificando que os alunos tinham essa dificuldade básica em matemática, o Abelardo resolveu ir até o ginásio. O ginásio era do lado da oficina de torno mecânico dele. Ele se dirigiu até o ginásio e foi recebido pelo diretor da escola. O diretor da escola disse o seguinte: Abelardo,
capítulo 12 do livro Encontros e Desencontros. Abelardo, o senhor é famoso na comunidade e muito bonito o seu trabalho. Aliás, poucos são os que se direcionam a isso. E o Abelardo disse o seguinte: eu não faço nada demais. Primeiramente, boa noite, mas eu não faço nada demais. Diz o Evangelho que conhecimento retido, represado, é talento enterrado. E qualquer dificuldade que eu passe, aí o diretor, mas mesmo assim deve ser muito difícil, né? O senhor deve passar por vários contratempos, podia estar descansando, podia estar com a sua esposa, podia estar usufruindo do seu dinheirinho. Ele fala: conhecimento retido, não utilizado, é talento enterrado, e ademais, qualquer dificuldade ou contratempo que eu tenha é plenamente quitado pela satisfação em eu ver os garotos, os meninos reencaminhados e com chance de uma melhor inserção no mercado de trabalho e de um melhor encaminhamento na vida. O diretor: ok, mas são poucos os que fazem isso. São poucos, mas eu não sou ninguém ainda assim. Sou espírita, estou trabalhando, sou um cristão, quero contribuir com a minha parte e faço muito pouco. Aliás, faço tão pouco e preciso de tanto auxílio que eu estou aqui para pedir a tua ajuda. O diretor: e o que você precisa? Vou fazer o que for necessário para te ajudar, dentro do possível. O Abelardo explicou. É isso, os alunos, o projeto dele, as dificuldades de matemática, etc. O diretor: tá bom, vou chamar o professor de matemática para ver o que está acontecendo, qual é o problema. Chamou o diretor, o professor de matemática, e ficaram no mesmo ambiente: professor de matemática, diretor e Abelardo. A história foi contada e o professor de matemática disse o seguinte: são meus alunos? O diretor: são seus alunos. Eu tenho a resposta, disse o professor de matemática. Isso é uma questão de repasse. Ambos entreolharam-se e olharam para o professor. Uma questão de repasse? É uma questão de repasse. Eu ensino exatamente na medida do dinheiro que eu recebo. E o meu dinheiro, o meu salário, está defasado, segundo os índices de inflação, segundo o que eu realmente mereço. O meu ordenado está defasado. Então, eu não posso fazer nada demais. Eu faço estritamente aquilo que me é repassado. O Abelardo, assim como todos nós, ficou surpreso e dirigiu o olhar para o diretor, imaginando que o dirigente, que o diretor fosse admoestar, fosse falar alguma coisa para ele, chamar ele à consciência e ao cumprimento do dever. E para a surpresa do Abelardo, a resposta do diretor foi o seguinte: o professor tem razão. Não estamos sendo pagos adequadamente. Mas, Abelardo, tudo vai se resolver. A gente está combinando uma greve. Estamos acertando uma greve, os salários serão recompostos e tudo se normalizará. Os seus alunos voltarão a ter o ensino adequado. E nisso, o Abelardo estava pensando: e os meus alunos, como é que ficam nisso? E pensou, e teve a resposta já intuitiva por ele mesmo e provavelmente pelos espíritos que o cercavam, de que ele teria que se desdobrar, talvez em 2, 3, 4 ou 5, para poder ele mesmo, pessoa mais humilde e trabalhadora do campo prático, se desvelar para ensinar matemática para os meninos e para suprir a deficiência dos meninos, para que eles não ficassem no desamparo. Essa é a história, pessoal. E o capítulo Evangelho, capítulo 5, versículo 40
e 1. Vou ler novamente. Se alguém forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. O capítulo do Evangelho de Mateus é intitulado A Vingança. Ele começa no primeiro versículo falando que ouvimos o que foi dito, né, olho por olho, dente por dente, mas Jesus diz: eu, porém, vos digo que se alguém te bater na face direita, que vire a esquerda. Se alguém quiser te processar e te tirar a túnica, dê também a ele a capa. E por último, ele encerra para a nossa palestra de hoje: se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vá com ele 2. Só para contextualizar, Jesus separa, e os evangelistas, estudiosos do tema, depois a gente passa as referências, separam nesse trecho da vingança, de certa forma, contextualizando um princípio de não resistência e mais, de trabalho. Ele fala o seguinte: se quem bater na tua face direita, vire à esquerda. Os evangelistas dizem o seguinte: se alguém, o dicionário bíblico e os comentaristas, a gente passa para quem se interessar no final da palestra, mas tudo diz o seguinte: quando alguém dá um tapa com a mão direita em alguém, o usual é atingir a face esquerda do rosto da pessoa e não a face direita. Mas entre os rabinos, entre os judeus, quando alguém queria ofender realmente alguém, batia com o dorso da mão, e aí sim pegava na face direita da pessoa. Ou seja, mesmo aquela ofensa mais vil, mesmo aquela ofensa mais baixa, ainda assim, segundo os princípios cristãos, ela há de ser relevada e perdoada em benefício do comportamento cristão, da nossa mudança de posicionamento. O outro ponto: se alguém te processar pedindo tua túnica, ou seja, tua roupa, dê-lhe também a capa. Segundo as leis judaicas, segundo os costumes judaicos, a túnica era a roupa, a vestimenta, a camiseta, aquilo que a pessoa usava para se cobrir. A capa era uma espécie de toga, de manta, que no deserto ela servia como se fosse uma cabana, ou servia para a pessoa se proteger da ventania. A capa era necessária para que a pessoa pudesse sobreviver e enfrentar, eventualmente, as intempéries do tempo. E essa capa era impenhorável. Nenhum credor podia confiscá-la, porque era um material de estrita sobrevivência do judeu à época. Jesus fala que se alguém processasse um cristão para pegar, pedindo-lhe a roupa como garantia de vida, que desse também a capa, até aquilo que era estritamente necessário. E por último, se alguém te pedir para caminhar 1 milha, caminhe com ele 2. A gente foi buscar, a gente já entra no Evangelho segundo o Espiritismo e no Livro dos Espíritos, mas a gente foi buscar um comentarista, que a gente sempre pesquisa para as palestras. Ele chama William Barclay, é um protestante irlandês que escreve os comentários sobre o Evangelho. A gente também estuda nos estudos do Evangelho lá na nossa casa espírita, aos finais de semana. Ele menciona o seguinte, contextualiza o panorama histórico para a gente entender a frase de Jesus. Entre os países na antiguidade que eram dominados por uma outra nação militarmente, a exemplo da Palestina, que naquela época era dominada militarmente pelos romanos, e a exemplo outros na história de nações que eram dominadas militarmente por outras, era comum e era possível que aos cidadãos dominados fosse exigido determinado comportamento. E explica um comentarista que para a utilização de correio na antiguidade, para o deslocamento de mantimentos entre uma cidade e outra, para levar as mensagens de Polônia até São José do Rio Preto, de São José do Rio Preto até Polônia, para levar cavalos, alimentos de Polônia para São José do Rio Preto, de São José do Rio Preto para Polônia, haviam estadias. A pessoa ia com o cavalo 1 milha até Mirassol, Monte Aprazível, etc.
De lá recarregava o cavalo, os alimentos, tomava água, dormia e ia para outra cidade. Isso para correr e para todas as demais necessidades. Em países dominados era possível que, chegando o Estado até uma determinada cidade, faltando alimento, faltando pousada, faltando energia ou funcionários para chegar até o posto, era possível que, na base da espada, na base da ordem, cidadãos daquela nação dominada fossem convocados para ajudar a levar os cavalos, a fornecer pousada, a fornecer alimentos ou até carregar os materiais de uma cidade para outra. Isso, de certa forma, existe até hoje. A gente chama de requisição na Constituição. É a requisição administrativa. É aquilo que a gente vê em filme, que o policial pede o carro de alguém para poder perseguir algum criminoso que acabou de cometer um crime. Era possível isso, que o cidadão, com base na força, fosse obrigado a andar, a carregar com ele e exigir que ele prestasse auxílio à autoridade até um determinado ponto, que andasse uma milha com ele. Jesus fala o seguinte, que se alguém te obrigar para os cristãos, que se alguém fosse te obrigasse a andar uma milha, que andássemos 2. E o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, fora da caridade não há salvação, e os próprios evangelistas. Aquilo que a gente faz, todos nós, encarnados e desencarnados, tudo aquilo que fazemos nos estritos limites do que nos é mandado, tudo aquilo que fazemos nos estritos limites do que é estritamente necessário, é apenas a primeira milha. Tudo aquilo que a gente faz porque é obrigado, porque precisamos fazer, não fazemos com base na espada, mas fazemos para não sermos presos, fazemos para não perdermos o emprego, fazemos para não estragarmos um jantar de família, fazemos para não causar incômodo na cidade. Tudo isso que a gente faz apenas porque é estritamente necessário, a gente se freia, é a primeira milha. A gente vai no trabalho, trata bem o patrão na frente dele, trata bem os companheiros de trabalho, a gente segura uma barra no jantar de família, na rua, para a gente não ter problema. Isso é a primeira milha. A gente faz com base na espada, porque somos obrigados. O Evangelho, Jesus, segunda revelação e a terceira revelação, doutrina espírita, esclarecendo ainda mais o ensino de Jesus, nos convocam a fazer mais, a caminhar mais, a caminhar de uma maneira melhor e distinta da usual. A gente pode ir para o trabalho, fazer o estritamente necessário? Podemos, mas podemos fazer isso da melhor forma possível. A gente pode fazer o nosso trabalho e desempenhar no nosso trabalho tudo aquilo que nós gostaríamos que fosse feito para nós se nós fôssemos o patrão. Temos o dever cristão de, em qualquer circunstância da vida. A gente vai ter que andar uma milha mais literalmente, fisicamente? Não. Mas essa milha que a gente tem que caminhar, que a gente tem que trabalhar no círculo das nossas obrigações, pode ser desempenhada de uma maneira cristã. Pode ser desempenhado de uma maneira caridosa. Pode ser desempenhado de uma maneira diferente da qual a gente fez até hoje. A gente pode endereçar para as pessoas um sorriso, a gente pode empenhar numa obra, por mais simples que seja, num trabalho mais simples que seja, todo o nosso esforço. A gente pode fazer pela família, pelo companheiro da cidade, por um político, por um irmão, por um amigo, aquilo de melhor que a gente pode fazer, aquilo de melhor que a nossa consciência manda fazer e aquilo de melhor que os dons que nós todos temos podemos empregar, segundo o que Jesus
nos ensina. Ao lado de cada companheiro e ao lado de cada situação da nossa vida, a gente sempre tem essa segunda milha que a gente pode caminhar e que a gente pode trabalhar. Capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo é um capítulo denominado Fora da Caridade não há salvação. Agora pulando para o Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo gira em torno, basicamente, de duas passagens evangélicas. Uma está no capítulo 5 também, mas em outros evangelistas há uma passagem similar, e uma no capítulo 15 do Evangelho de Mateus. A primeira é a principal. Estamos no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. A primeira e a principal é a passagem famosa em que os judeus da época foram questionar Jesus a respeito do maior dos mandamentos. Qual seria o maior dos mandamentos? E Jesus diz: amar a Deus acima de tudo, com todo o teu coração, de toda a tua alma, etc. A Deus acima de tudo. E o outro mandamento semelhante a esse, ao próximo como a ti mesmo. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Arremata, pontua Jesus no final do capítulo. Toda a lei e os profetas estão incutidos nesta sentença. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Disserta o Kardec, no capítulo 15, dizendo que nós podemos medir o quanto nós amamos a Deus pelo quanto nós amamos e tratamos bem o nosso próximo. O quanto mais formos caridosos para com os nossos companheiros, para com os nossos irmãos, para com todas as situações da vida, maior é o nosso amor a Deus. E maior, vice-versa, será o nosso amor a Deus, quanto maior for o nosso sacrifício, o nosso trabalho em favor dos nossos companheiros, dos nossos próximos. E a outra passagem, capítulo 15 do Evangelho de Mateus, é uma parábola a respeito de um episódio de salvação. Jesus falava que virá o grande dia, que o Pai ia reunir as pessoas, os discípulos, reunir a todas as nações em torno dele. À direita ficariam as ovelhas, à esquerda os bodes, ele argumenta. Aqueles que ficaram à direita assumirão o trono, o reino dos céus, conforme ele havia prometido. E eles perguntarão: por quê? Qual seria o merecimento? Por que a gente vai ficar à direita e a gente vai ser salvo? Capítulo 15 do Evangelho de Mateus. Jesus pontua: porque vocês me deram de comer quando eu tive fome, me deram de beber quando eu tive sede, me vestiram quando eu estava nu, foram me visitar quando eu estava preso ou estava doente. E os que foram as nações, as pessoas que foram à direita, vão questionam Jesus também. Quando foi que a gente fez isso? Quando foi que a gente te deu de comer quando o Senhor estava com fome, te deu de beber quando o Senhor estava com sede, te vestiu quando o Senhor estava nu? Evangelho de Mateus, capítulo 15. Toda vez que os senhores derem de comer, que nós, todos os cristãos, todos nesse Senhor, dermos de comer a um desses pequeninos, a um dos pequeninos, toda vez que dermos de beber a um desses pequeninos, a um desses que precisam, toda vez que dermos de vestir a qualquer um desses que necessita, toda vez que formos visitar alguém preso, alguém doente, em verdade, é ao próprio Senhor que a gente faz. É ao próprio Deus. Em consonância com o maior dos mandamentos. E os da esquerda vão questionar: por que estamos à esquerda? Por que não encontramos, nós somos destinatários do mesmo local, bom local, que é destinado aos da direita? Porque toda vez, porque eu tive fome, vocês não me deram de comer. Tive sede, vocês não me deram de beber. Estava nu e vocês não me vestiram. Nós não nos vestimos. E quando foi que nós fizemos isso? Toda vez, argumenta Jesus, que qualquer um desses pequeninos teve fome, os senhores não deram de comer, nós
Toda vez que um desses pequeninos teve sede, não demos de beber. Toda vez que um desses pequeninos estava doente, sem roupa, etc., e não obteve de nós o respaldo, em verdade foi ao próprio Senhor que a gente o fez, que o fizemos. Kardec, nesse capítulo 15, diz o seguinte: Jesus coloca como condição absoluta, entre aspas, para a nossa salvação, para a nossa felicidade, o exercício da caridade e da humildade. Se há uma condição, se há algo que nós devemos fazer para que nos encontremos verdadeiramente felizes, verdadeiramente de consciência tranquila, verdadeiramente em jornada, em caminhada lenta, gradual, difícil, mas restauradora, em direcionamento a Jesus, Ele que nos é caminho, verdade e vida, e segundo o livro dos Espíritos nos é modelo e guia, nos basta o caminho da caridade e da humildade. Kardec menciona, Jesus, nesse Evangelho de Mateus capítulo 15, não colocou nenhuma outra circunstância. Não falou que o Pai, que Deus teria que ser adorado de uma forma X ou de uma forma Y. Não colocou que os que creem dessa forma, da forma A, da forma B ou da forma C, seriam os contemplados com os benefícios do Pai. Não colocou condição alguma, senão o exercício da caridade, como condição de felicidade e como condição de salvação. Nós, estudiosos da doutrina espírita, leitores das obras básicas e das obras complementares, claro, temos uma outra interpretação mais clara, mais abrangente, mais racional acerca do que seja essa salvação. Sabemos que nós temos diversas encarnações, que somos em verdade um espírito imortal em jornada momentânea neste orbe, cada um na família que deveria estar, cada um na cidade onde deveria estar, cada um no trabalho que deveria estar, cada um no corpo, nas circunstâncias fisiológicas em que deveria estar. Mas todos somos espíritos imortais. E entendemos esse processo de salvação de uma maneira mais abrangente e clara, como o próprio trabalho de evolução do nosso espírito, de cada vez menos sermos materializados, de cada vez mais aproveitarmos as oportunidades dessa escola grande, que é o planeta Terra, e para que possamos, cientes de tudo isso que a doutrina espírita nos esclarece a respeito do Evangelho, e cientes do que Jesus ensinou e exemplificou, de adotarmos nas maiores e mais simples particularidades das nossas vidas todo aquele esforço cristão que nos é pedido e convidado por Jesus. Já em trabalho de desfecho, a gente separou algumas mensagens, nós se amassaram um pouco na rodovia, mas a gente separou algumas mensagens. Antes da ida dessas mensagens, o Livro dos Espíritos, na questão 886, Kardec pergunta para os Espíritos como que a gente pode interpretar a caridade e o exercício da caridade, né, no seu significado verdadeiramente cristão, essencialmente cristão. Os Espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Um roteiro que o Livro dos Espíritos nos dá para o exercício da caridade de forma essencialmente cristã. As mensagens. Uma das mensagens que a gente separou, a última eu pretendo ler como encerramento, mas ambas do Emmanuel. A primeira delas que eu vou mencionar agora, ela é denominada Antônimos Cristãos, e é de uma obra denominada Mais Perto, psicografia do Chico, a Lavra do Emmanuel. O Emmanuel diz o seguinte, em síntese, e comentando esse trecho de Ver a Outra Face e esse trecho da vingança que a gente separou, começando no Ver a Outra Face até a caminhada de 2 milhas, se necessário. O mundo
nos exige e nos mostra várias coisas, várias circunstâncias e várias possibilidades. Segundo a lei de justiça, primeira revelação de Moisés, nós somos convidados, Jesus disse, ouviste o que foi dito, a uma lei de estrito repasse, olho por olho, dente por dente. Nesse primeiro aspecto de justiça, de fazermos apenas aquilo que nos é demandado, apenas aquilo que nos é necessário, o mínimo para a gente não ter problema, temos a caminhada, o nosso trabalho, nessa primeira ideia de justiça, segundo a primeira revelação. Posteriormente, Jesus nos convida não a um posicionamento de mera proporcionalidade, de apenas fazermos aquilo que está na medida do que nos é apresentado, devolvermos apenas aquilo em conformidade com o que nos foi dado, mas Jesus nos convida a dar mais, a fazer mais. É a segunda revelação de Jesus, a lei de amor. A terceira, a doutrina espírita. Nessa lei de amor, Jesus nos chama, nos fala das bem-aventuranças, nos fala do perdão, nos fala da fé, nos fala do trabalho, nos fala até de uma milha a mais que nos seria dado caminhar, e nos mostra uma outra faceta que nós temos as condições de apresentar para tudo. A mensagem que Emmanuel coloca é de antônimos cristãos. E ele coloca um ponto que o mundo nos apresenta e um outro ponto que nós temos como os cristãos estudiosos da doutrina espírita, temos as condições de apresentar ao mundo. A mais. Eu separei alguns. O mundo pode nos mostrar intransigência. Segundo o pensamento de estrita justiça, a gente estaríamos vinculados a devolver muito pouco, ou quase nada, ou muitos de nós a mesma intransigência. Mas Jesus nos recomenda a mostrar a face da tolerância, a fazer a mais a tolerância. O mundo pode nos apresentar aspectos, obstáculos, circunstâncias de aspereza em uma das nossas faces. Temos a possibilidade de fazermos apenas aquilo que é necessário, responder da forma áspera novamente, se não causar problema, ou não dá, agir com certa indiferença. O comportamento cristão nos convida à brandura. O mundo pode nos apresentar a ignorância. Nós temos a possibilidade de mostrar outra face, de caminhar diferente, de caminhar mais, de fazer mais e proferirmos instrução. O mundo, as circunstâncias podem nos apresentar episódios de tédio, que nos convidam ao tédio. Temos a oportunidade, no comportamento cristão, apresentarmos em resposta trabalho. Dois últimos que a gente separou. O mundo pode oferecer para a gente, as circunstâncias podem oferecer para a gente o fracasso. Mas como cristãos, como estudiosos da doutrina espírita, com a possibilidade de caminhar a mais, de apresentar outra face, de apresentar outro lado, temos sempre a oportunidade de, diante da apresentação de um fracasso, apresentarmos um recomeço. Se a vida nos apresentar dificuldade, temos sempre a oportunidade de apresentar o esforço, por último, com desalento, apresentarmos a esperança. Para a gente encerrar, eu vou proceder à leitura de uma mensagem chamada A Segunda Milha. Ela se encontra no livro Cartas do Coração, também psicografia do Chico e de Lavra do Emmanuel. Além de termos a possibilidade, antes da leitura, de mostrarmos o nosso lado melhor, de fazermos, de andarmos a mais, fazermos pelos outros e pelas circunstâncias e por nós mesmos aquilo que é o nosso melhor, como se fosse para Deus, e quando de fato fazemos pelas circunstâncias, pelas coisas e pelas pessoas, segundo o maior dos mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a ti mesmo. Em verdade, fazemos a Deus diretamente para o nosso semelhante.
temos a possibilidade com o Evangelho de compreender o valor de também caminharmos ao lado dos nossos semelhantes, trabalharmos conjuntamente das dificuldades, trabalharmos junto daqueles que precisam de nós e não apenas e simplesmente nos afastarmos ou sermos indiferentes, o que é contrário aos princípios da caridade. Argumenta Emmanuel em determinado trecho dessa mensagem que poucos entenderiam Jesus, ou poucos de nós teríamos a possibilidade de entender Jesus e a doutrina espírita conforme nós nos propomos a entender e estudar, se Jesus apenas se limitasse a, entre aspas, do alto, despachar, enviar decretos, sentenças, e não partilhasse das nossas próprias dores, das nossas próprias dificuldades, nos demonstrando, mediante os seus ditos, as parábolas, principalmente pelos seus exemplos, o caminho que temos a possibilidade de tomar e o caminho de felicidade que nos é endereçado de trabalho pelo Espírito apenas pelo exercício da caridade. É claro, o estudo, a vinda à casa espírita, a leitura, a experiência, o trabalho, a convivência, a reflexão, tudo isso que a casa espírita nos proporciona, nos é manancial, para que a gente possa, cada vez mais e de forma melhor, exercer a caridade. Mas se há um remédio, se há um caminho, se há uma condição para a felicidade, para a salvação tomada nos conceitos espíritas, é o exercício da caridade e da humildade. Tá? Como encerramento da palestra, a mensagem intitulada A Segunda Milha, capítulo 36, obra Cartas do Coração. E se qualquer um te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Jesus, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 41. As milhas a que se reportam os ensinamentos do Mestre são aquelas de nossa jornada espiritual, no processo de elevação, cada dia. Aprende a ceder para os outros, se desejas realmente ajudar. Não regenerarás o criminoso, atormentando-lhe o campo íntimo com chibatadas verbais. Não corrigirás o transviado à força de imposições humilhantes, e nem conquistarás a confiança curativa do enfermo, aprofundando-lhes as próprias chagas. Em qualquer problema que alcance as raízes da alma, é imprescindível penetrar o núcleo vivo de elaboração do pensamento e aí depositar a bendita semente da simpatia a favor da solução necessária. Vencer sem convencer é consolidar a discórdia. Indispensável marchar em companhia dos outros, onde os outros lutam e choram, a fim de que possamos ampará-los com eficiência. Quem poderia entender o Cristo se o Mestre, longe de descer à terra, usasse uma tribuna de luz, dirigindo-se do céu distante aos homens? Para a renovação de sentimentos alheios, única medida suscetível de estabelecer o progresso espiritual e fundamentar a paz, é imprescindível aprendamos a caminhar com os semelhantes no terreno das concepções que esposam, para que a discussão esterilizante não elimine os embriões de fraternidade e confiança que prometem a vitória do amor e da luz. Não basta, porém, concordar secamente, como quem se desvencia de um fardo desagradável. É preciso caminhar com o próximo, confraternizando, ainda mesmo quando estejamos em companhia de um delinquente. Adotemos por guia a piedade, que auxilia-se em qualquer exteriorização de superioridade. Deixa que o irmão te confie os próprios amargores, sem mágoa, sem espanto e sem revolta. Estende as mãos seguras e bondosas aos que tombaram.
aprende a descer para ajudar. Então a tua voz será ouvida, porque terás caminhado em benefício do teu irmão ignorante, fraco, perturbado ou sofredor, aquela segunda milha das lições de luz. Fica para todos nós, encarnados e desencarnados, a mensagem do Abelardo, um trabalhador do torno mecânico que, assim como vários de nós, tentamos estudar, aprender, nos esforçarmos pelo trabalho da caridade, em direcionamento àqueles que estão do nosso lado, da nossa companhia, tendo como eles a possibilidade de fazer bem, de cultuar o próprio Pai, de amar a Deus por intermédio do nosso semelhante à imagem do Abelardo, e também o exemplo para a gente refletir acerca da conduta dos outros profissionais da escola, e se não temos daquela escola, segundo narrado na mensagem, e se não temos a possibilidade de, trabalhando com a doutrina espírita, estudando com a doutrina espírita, fazermos mais, caminharmos melhor, darmos o melhor de si, para que não necessariamente venhamos atrapalhar alguma obra do mundo, como uma escola, uma instituição pública, etc. Mas a nossa própria encarnação, a nossa própria missão, fazendo o melhor de nós, acima daquilo que o mundo nos apresenta, acima de uma questão de repasse que o mundo nos dá, mas conscientes do nosso trabalho cristão, que é de dentro para fora, de dentro para fora, de reforma íntima, e não de fora para dentro, atendendo apenas os estímulos que nos são endereçados para que façamos o necessário. Não, em reforma íntima, em modificação de posicionamento de espírito, para que possamos caminhar em direcionamento a Jesus, e segundo que nos oferece, nos oferta a doutrina espírita, com toda a sua explicação de bases filosóficas, científicas. Essa é a mensagem de hoje. Companheiros, que Jesus nos abençoe e nos ampare. Muito obrigado, que assim seja. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos.